E o título da mensagem de hoje é: Vencendo as tempestades pela fé. Hebreus 11, verso 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que o que, gente? Esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação, e eu já falei disso aqui. A carreira de fé, a caminhada de fé, é uma caminhada de aprovação ou reprovação. Não tem meio termo. Não tem neutro na fé. Eu estou na fé, mas neutro. Não, ou eu sou aprovado na fé ou reprovado na fé. No meu dia a dia, no tocante à vida devocional, ou eu sou aprovado ou reprovado. No meu casamento, como marido que eu devo ser para minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, no trabalho, na igreja, ou somos aprovados ou reprovados, não tem neutro. Analisando a nossa vida, estamos sendo aprovados ou reprovados? O testemunho, a influência que exercemos no ambiente em que estamos sendo inseridos. Família, trabalho, escola, vizinhança, sociedade. Jesus disse que o sal, se ele perder o sabor, não serve para nada. Gravei uma palavra esses dias disso, Mateus 5. Não serve para nada. Porque vida de fé é vida de desafios. A fé se revela através dos desafios. Diga comigo, a fé se revela através dos desafios. Diga, a falta dela também. Você está falando aí comigo nessa fé? Porque quando a gente fala, a gente participa, a gente se move em fé. Irmãos, ou nós somos aprovados e vamos mudar a nossa realidade, ou a gente continua como espectadores, olhando. Você viu? Eu vi. Deus não nos criou para isso. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É em vocês, é através de vocês que a diferença tem que se manifestar na terra. Não é sobre ausência de lutas, é sobre presença de capacidade de suportar, resiliência, força, atitude, postura no meio das lutas. A fé mostra para mim o que eu ainda não estou vendo. As pessoas do meu lugar meteriam o pé em tudo, chutariam o pau da barraca, mas eu não sou todo mundo. Eu sou uma pessoa de fé, eu tenho uma palavra de Deus. Todo mundo está jogando a toalha, todo mundo está desistindo, todo mundo está se vendendo, todo mundo está se corrompendo. Eu estou firme na fé. Nos dias de Noé, só ele achou graça aos olhos de Deus. Se a maioria fosse sinônimo de aprovação de Deus, Noé teria sido um fracasso. Ele não foi. É melhor ser chamado de louco e abandonado, mas estar junto de Noé construindo uma arca, do que estar com a multidão, acomodado, vivendo cada um a sua vida do seu jeito. Alguém está entendendo? Aprovação. A sequência do texto diz assim, verso 3, aliás. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha porque a gente não pode ficar sem a palavra. Tudo formado pela palavra. O que tem de novidade, alguém quer novidade na sua vida? Também será formado pela palavra de Deus. Mas quem não lê, não ouve, não ora, tem poucas coisas formadas em sua vida. Tudo foi formado pela palavra. E a pessoa quer agora um escape, uma porta de emprego, uma mudança na saúde, uma mudança financeira, uma mudança emocional, sei lá o quê, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Por isso que aqui a gente não abre mão da palavra. Aí vai dizer assim, pela fé, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim, com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Vamos deixar legado. Pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, e ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a quem? A Deus. Aí esses dias eu achei incrível, eu coloquei o vídeo, não sei se coloquei, o Israel pegou o celular, acho que não coloquei não, e gravou. Gente, tem que andar com Deus.
Porque vocês sabiam que teve um homem que andou com Deus. E porque ele quis andar com Jesus, ele foi com Jesus. E se você não andar com Deus, você não vai com Jesus. Mais ou menos assim. Ele pegou o celular e gravou. Nós estamos andando com Jesus ou nós encontramos Jesus de domingo na igreja? Não, porque tem gente que encontra Jesus domingo na igreja e tem gente que ainda faz isso. Eu não vou falar porcamente porque ficaria feio. Então melhor não falar. Não oferece um culto a Deus. Não oferece uma adoração, não tem vida, não tem expressão, não tem paixão, não abre o coração, não reconhece. Essa palavra é para mim, irmãos, não é para vocês, ela é para mim. O que eu estou pregando aí está mexendo com a minha estrutura. Mais alguém? Se ninguém aqui sair daqui tocado, avivado, ativado, confrontado, encorajado por essa palavra, hoje aqui eu estou em paz, estou tranquilo, porque essa palavra já está mexendo comigo. Então cuidado, para não ser aquele que não agrada a Deus, porque não tem expressão. Nada. Jesus quer um relacionamento comigo todos os dias, para o meu bem e não para o bem dele. Ele está sentado num trono de glória à direita do Pai, isso não vai mudar. Se a humanidade inteira resolver reconhecer Jesus e adorá-lo, não muda a posição dele, não muda a glória dele, não muda quem ele é. É sobre nós, não é sobre ele, é isso que a gente precisa entender. A mudança. O Evangelho é sobre ele, mas é sobre nós, porque ele não vai mudar. Quem muda somos nós. O destino dele, a glória dele não muda, o reino dele não muda. Nós é que mudamos o nosso destino. E eu quero mudança na minha vida, mas alguém quer? Por isso eu me movo em fé. Aí o verso 6 vai dizer assim: sem fé é impossível. Não está dizendo que é difícil ou que raramente. Sem fé é o que, gente? É impossível fazer o quê? Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa quem o busca. Sem fé é impossível. Aí a gente deveria fazer uma lista das coisas que a gente desistiu e que Deus falou com a gente ao longo da caminhada. E fazendo essa lista a gente deveria olhar se o que faltou ali foi uma palavra de Deus ou se foram coisas naturais. Você vai ver que 99% foram coisas naturais. Nós desistimos porque abandonamos a fé. Abortamos sonhos, planos, projetos porque largamos a fé. Porque alguém apontou um caminho mais rápido, ofereceu um atalho, alguém... Pega dois dedinhos assim, sabe, dedinho eu ia falar dedinho do profeta, mas pode ser do profeta, do acusador, pega os dois apontadores aí, faz assim com eles. Faz assim, ó, cuidado com a hipocrisia de ver o cisco no olho dos outros e não ver a trave no seu. Gente, o que eu vejo? Cuidado com você que quer isso, diz aquele que quer isso. Muita gente está errando nisso, diz aquele que está errando nisso. Quem está entendendo? E não estou falando quando a gente... Olha, gente, cuidado, eu mesmo estou errando nisso, estou lutando contra isso, ou aprendi com isso. Não, não. É gente que quer pregar os outros naquilo que está caindo e acha que não está, acha que está bem. Cuidado. Eu tenho que me examinar. Essa palavra, a primeira pessoa a ser encorajada, confrontada, consolada, qualquer coisa, sou eu. Eu não vim pregar uma palavra para vocês, eu vim junto com vocês, receber e compartilhar uma palavra de Deus. Eu vim junto com vocês, nós estamos no mesmo barco. Se Deus fala, eu quero todo mundo aqui quebrantar de joelho, eu tenho que ser o primeiro. Não vim aqui apontar pecadores que dobram o joelho, eu vim dizer, nós precisamos dobrar nosso joelho. Quem entende isso? Mas às vezes tem gente que começa a se colocar num outro patamar. Eu estou aqui em cima só para facilitar a visualização. Eu gosto mais é de andar no meio do povo. Então, a gente agrada a Deus quando a gente busca. E busca com fé. Aí, Romanos 12, do 6 ao 8. Eu vou bem rapidinho, textos que eu já li, vou citar com vocês. Põe para mim, por favor. Romanos 12, do 6 ao 8 e depois Romanos 10, 17. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção do quê? Fé que recebeu. Todo mundo recebeu uma proporção de fé. O verso 7 e 8 vai dizer assim, ó, se tiver o dom do serviço, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem.
Se for para servir meia boca, pelo amor de Deus, pede para Deus: Senhor, me ajuda a nascer de novo. O 8 vai dizer: seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Ou seja, não faça nada meia boca. Seja a Deus ou seja ao próximo, a Deus nós estamos adorando, honrando, e ao próximo nós estamos testemunhando. Faça de uma forma que Deus seja honrado, porque você e eu recebemos uma medida de Deus. Lembra que a gente leu 6, que nós recebemos uma medida de fé? Nós já recebemos uma medida para servir, para profetizar, para encorajar, para ensinar, para consolar, para exercer graça. Nós recebemos. A gente não oferece graça aos outros, porque eu sou muito bonzinho. Lisângela, eu sou muito bonzinho, por isso que eu vou te perdoar. É que eu sou uma pessoa, não. Lisângela, se Deus não tivesse me dado graça, eu não tinha chegado até aqui. Deus me deu graça, me trouxe até aqui. Quem sou eu para não compartilhar graça com você? Quem está entendendo isso? O que Paulo vai dizer na hora da ceia? Porque o que eu recebi do Senhor, também vos tenho anunciado. Eu vou repartir um pão que eu recebi de Deus. Eu vou compartilhar uma palavra que eu recebi de Deus. Eu vou usar em favor do reino de Deus um dom que Deus me deu. E quem enterra o seu dom vai prestar conta. Mesmo que muita gente não goste. Irmãos, eu falo para você uma lista de gente que saiu da igreja porque eu falo sobre servir a Deus. E se precisar eu parar de falar de servir a Deus para todo mundo ficar na igreja, meu Deus do céu, vai ficar eu e quem quer servir a Deus. Porque não tem feijoada light, evangelho light não tem. Quero a feijoada light, o que é? Não pode ter pé, não pode ter rabo, não pode ter orelha, não pode ter cozinhado com todas essas coisas. A pastora Angélica gosta da feijoada light, mas ela gosta da feijoada light no prato, na panela tem que ser a feijoada turbo. Pode cozinhar com pé, orelha, rabo, até o intestino se quer colocar, coloca. Para dar bastante sustância e sabor. Mas na hora que for pôr no meu prato, tira essas coisas que eu não gosto. Aí esse dia atrás, irmão, acho que a gravidez dela começou a desenrolar no final do ano passado. Lógico, irmão, não é filhote de elefante, vai demorar um ano para nascer. Eu estou falando que os desejos começou a desenrolar. Final do ano passado, um dia ela falou assim: feijoada, estou com vontade de comer o pé do porco. Eu olhei e falei: quem é você? Devolve a minha esposa. Nenhum problema com o pé do porco. É que eu nunca vi aquela mulher falar que estava com vontade de comer o pé do porco. Tem gente que briga por ele, joia. A pastora não é essa pessoa, mas ela gosta do gosto. Quem também é assim? Olha lá quanta gente. Cozinha com todas as coisas, na hora de colocar perto de mim, tira essas coisas e deixa só o que eu gosto. Joia, está tudo bem, mas no evangelho não dá. Ô pastor, não dá para o senhor falar só sobre a vitória? De vez em quando pode falar que a gente tem que perdoar. A gente entende que tem que perdoar mesmo. Aí o senhor fala de amor. Fala que a gente tem que, assim, que nosso testemunho vai atrair pessoas. E o que eu faço quando Jesus falou: ide e não esperai? Porque ele mandou ir pregar o evangelho, não mandou esperar que as pessoas cheguem para ouvir o evangelho. Não está escrito: esperai que as pessoas vão ouvir o evangelho, e toda criatura que crê nesse evangelho será... Não. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Quem não crer já está condenado. Quem não crer, inclusive, que tem que ir. Que de alguma forma tem que alcançar alguém. Que de alguma forma tem que abençoar alguém. Que tem que servir alguém. Então, Deus nos deu uma medida de fé para a gente construir algo, para edificar. Irmão, não, pelo amor de Deus, não despreza a visão de Deus dentro do mês de março. Isso não é só para esse mês, é para a vida. Mas é uma visão, é para focar, é para não se distrair. Em que Deus te deu uma medida de fé para edificações no ano de 2024. Eu tenho as edificações de 23, 22, 21, mas tem edificações, tem conquistas, projetos que eu vou inaugurar, que já faz tempo que eu estava construindo, que já fazia tempo que eu queria conquistar, enfim, mas que vão ser inaugurados. Outros vão ser lançados no alicerce, outros vão ter metade da obra, mas vou ter projetos de edificação nesse ano na minha vida. Mais alguém está nessa? Eu estou na fé, não posso recuar. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Quem não ouve pela palavra não pode reclamar por falta de fé. Quem não dispõe tempo, não dedica tempo em ouvir o que Deus está dizendo, não pode reclamar. Ah, mas sabe, eu queria ter fé igual o outro. Mas você faz igual o outro, ouve.
mergulha na palavra como o outro está mergulhando. E não estou falando sobre comparação, eu estou falando sobre fruto. Se eu quero dar o mesmo fruto, eu preciso passar pelo mesmo processo. Alguém entende o que eu estou dizendo? Põe o primeiro tópico e a gente já vai para Mateus 12. Vai. Agradamos a Deus quando edificamos pela fé. De novo, pastor, de novo. E a hora que o Ozelim falou ali da distração, confirmou para mim. Porque aí Deus falou para mim: Rogério, está vendo por que eu quero que você mantenha isso aqui? Porque precisa manter o foco. As pessoas querem me agradar falando um monte de palavra bonita. Senhor, eu te amo. Ai, Jesus, você é meu chuchuzinho. Ai, Jesus. Mas a hora que vem o primeiro desafio, não tem fé. Se corrompem. Murmuram, amaldiçoam, se drogam, se embriagam. Volta tudo para a velha criatura. Vai voltando à velha natureza. O velho escapismo. Gente que foge da sua realidade com distrações. A gente precisa agradar a Deus edificando pela fé. Parece que tem tempestade de todo lado, parece que está desabando o mundo, mas eu estou na rocha, eu estou firme na fé. Irmãos, foi fácil para Noé os dias de dilúvio? Quase que eu falei, quantos dias durou a chuva do dilúvio? A chuva? 40. E o tempo dentro da arca? 1 ano. Foi fácil 40 dias de tempestade? E 1 ano dentro da arca, aquele monte de bicho? Muda o jeito, mas ainda tem tempestade. Percebe que quando acaba, primeiros 40 dias, está difícil lá dentro, mas pior está lá fora. Apesar de todo o barulhão daquela chuva, será que vai virar? Não vai, passa 1 dia, passa 2, agora vai acabar não, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias, 20 dias, o tempo vai passando. Deus não vai acabar isso logo, não, calma, segura. Deus, eu não estou aguentando. Bom, lá fora está pior. Você acha que está ruim encarar os desafios tendo a palavra de Deus? Imagina quem não tem. Imagina quem está dentro, quem está fora da arca arrependido porque não te ouviu, porque não nos ouviu. Quem está com vergonha porque desprezou o tempo, a oportunidade. Imagina. É como as 5 virgens loucas que voltam, batem a porta, mas a porta fechou. Tem gente que tem o tempo de consertar a bobagem que fez hoje, mas não conserta. Tem gente que mente, engana, é ingrata, é infiel, é desleal e não tem a coragem de olhar nos olhos e dizer: me perdoa, eu errei. Fica inventando um monte de desculpas. Só esquece de uma coisa: as desculpas não são um barco que vai salvá-la na tempestade. Elas só acalmam a alma, as emoções acalmam, mas elas não têm poder de parar uma tempestade. E nem são um barco seguro no meio da tempestade. Então cuidado, para não se enganar com as emoções e com escapes naturais que não são de Deus, porque nada disso é seguro no meio de uma tempestade. Só a presença de Deus, só a fé. E em Mateus 12, a gente leu na semana passada e parou em Mateus 12, semana passada a mensagem. Os outros textos eu não vou ler, que a gente já pregou, era outra parte da mensagem. Mateus 12, 33 diz assim, uma árvore é identificada por seus o quê? Frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão o quê? Ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus, como vocês, dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Irmão, tem gente que é só fofoca, só conversa, porque o coração está podre. Eu estava ouvindo um pedacinho da mensagem domingo passado, eu terminei falando disso. Tem gente que só vive murmurando porque o coração da pessoa está podre. Precisa urgentemente restaurar o coração. E a pessoa fica apontando, porque ninguém fez, porque ninguém, o problema está dentro. Sabe o que Jesus falou? Pastor, mas não deixa, pode falar. Aí você vem com todos os seus argumentos, aí eu vou ouvir. Todos que estiverem dentro da palavra e forem bíblicos, se tiver a joia,
pastor estiver fora da palavra, desculpa, você não vai me convencer a ser contra o que está escrito. Em João 4, Jesus diz para a mulher samaritana que está junto ao poço de Jacó: quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, porque rios de água viva, essa água se fará rios de água viva que fluirão do seu interior. Por 2 vezes Jesus falou sobre esses rios que jorram do nosso interior. Então aquilo que eu bebo tem a ver com aquilo que eu armazenei, tem a ver com aquilo que está dentro do meu coração. Por que o camelo é um bom animal para o deserto? Porque ele armazena água e suporta a caminhada. Não é porque o camelo sabe o caminho dos oásis. O camelo é um bicho diferenciado. Onde ele anda aparece alguém com a garrafinha d'água. Armazena. Para de reclamar da geografia, porque o lugar, porque as pessoas, porque eu não tenho apoio, porque eu não isso, porque eu não aquilo, e começa a olhar para dentro de si e dizer: Deus, onde eu não estou guardando a água certa? Estou guardando a água errada. Estou deixando contaminar as fontes das quais eu tenho que beber. Isso é grave, é sério. A árvore vai produzir fruto a partir de dentro de si, não de fora. Pastor, mas o exterior influencia? Claro que influencia, mas influencia de forma externa. A essência está preservada. Guarda a tua essência e deixa Jesus fazer o trabalho. Mas vamos lá, que eu tenho que passar para coisa nova. 34 ele diz: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Eu fico imaginando Jesus pregando nas igrejas hoje. Tem uma palavra aqui hoje, Jesus vai pregar. Bom dia, paz. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos, e tal, e tal, e tal. Raça de víboras. Alguém diria: você viu que o pastor trouxe um cara sem noção? Né, você sabe como é que é isso? Pá! Geração má e incrédula, que pede um sinal. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Imagina Jesus pregando. Tudo isso foi Jesus que falou, gente, não sou eu não. Agora, ele não falava isso toda hora. Jesus não estava lamentando, Jesus não estava murmurando. Jesus estava corrigindo, chacoalhando, dando um choque de realidade. E às vezes a gente precisa de um choque de realidade para voltar a beber água pura, limpa, para poder gerar bons frutos e suportar as tempestades. Eu tenho que falar para você, não pensa: pastor, faz uma oração para eu não ter tempestades na vida. Ontem era quase meia-noite, nós recebemos uma mensagem de um casal muito precioso, está lá na Inglaterra, o Du e a Fê, depois nós vamos orar juntos aqui por eles. Pastores, orem por nós, estamos de novo com a Melissa no hospital, a nenezinha deles, não é a bebezinha menor, a filhinha já, né? Mas a gente fala nenezinha pelo carinho. E ela teve convulsões novamente, e está entubada na UTI. Sabe que você levar uma criança pequenininha e passar por isso? Aí estava eu e o pastor Rogerinho, eu falei: para tudo. O Du e a Fê mandaram a mensagem: vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar agora. Paramos tudo que a gente estava fazendo, vamos orar. Aí oramos: Deus, a gente está às vezes num momento de maior alegria, de repente chega uma mensagem, bem na hora eu estava com o celular na mão. Porque eu também tenho os momentos em casa que eu falo: sai daqui celular, eu tenho família, eu sou gente. Algumas pessoas não entendem isso, mas é verdade. Na hora chegou, dobrei o joelho, vamos orar, oramos, mandamos um áudio de oração. Muito obrigado, pastores, Deus abençoe. Os médicos vão mantê-la entubada essa noite e amanhã vão acordá-la para ver e tal. Quando foi agora de manhã, cedo, mandei mensagem: bom dia, como é que está? Pastor, ela acordou sozinha, antes deles acordarem. Mas acordou agitada, não reconhecendo ninguém, nervosa. Os médicos falaram que isso é normal, por tudo está acontecendo, mas precisam acalmá-la, porque ela está muito nervosa, muito agitada. Então iam entrar com uma nova sedação, não entubar, mas uma nova sedação para acalmá-la, para ir. Gente, tem alguém enfrentando uma luta maior que a minha e que a sua. E esse alguém que a gente está pensando, também tem alguém enfrentando uma maior, e também tem alguém enfrentando uma maior. A gente tem que parar de lamentar e murmurar. A gente precisa mais para o Salmo 91, falei disso esses dias, porque a mim se apegou com amor, não é com murmuração, não é com jeitinho de dó. Ai, Jesus, você não tem dó de mim? Não, não tem não. Eu que fui para a cruz por você, pecado era seu, não era meu, eu fui para a cruz.
Para desse negócio de achar que Jesus vai ter dó de você, para. Ai, pastor, sabe, Deus. Ei, Ele ama, Ele tem compaixão. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, se compadece. Sim, me compadeço, me põe até no seu lugar, eu vim morrer por você. Ele se põe no nosso lugar, mas não é aquela dosinha emocional. Ele se põe no nosso lugar, nos encorajando. Gente, eu fiquei falando esses dias aí de Mateus 5, ainda vou falar mais na quarta. Jesus olha para a multidão e sabe que tem gente doente, gente sofrida, e mesmo assim ele sobe a montanha. Parece que Jesus está sendo ruim, né? Parece que Jesus está fazendo acepção. Agora eu quero ver se todo mundo vai me seguir. Aquele que fica reclamando ali porque puxa a perna, o outro da coluna, o outro sei o quê. Quero ver eles subirem a montanha. O preguiçoso, o desanimado, que está sempre... Quero ver subir a montanha. Engraçado, Jesus não ficou lá embaixo. Deixa eu facilitar para todo mundo. Sabe por quê? O evangelho não é facilidade, o evangelho é poder. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus não compreende a nossa fraqueza e fica com dozinha da nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa. Tem fraqueza aí, tem fraqueza aqui também. O que eu faço? Me abro em fé para o poder de Deus. E o poder de Deus prevalece. Que o poder de Deus prevaleça sobre tudo que era fraqueza na nossa vida, em nome de Jesus. Olhe para as suas fraquezas, olhe para as suas dificuldades e comece a jogar poder. Palavra, poder. Você vai superar, você vai vencer essa tempestade. Mas é encarando, não é fugindo. Não é fazendo cara de piedade, não é murmurando. Murmuração é adoração ao diabo. Da mesma boca, da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Aí a pessoa reclama porque que a vida não sai. Então, pastor, mas não sai, não muda esse quadro. Claro que não, você está regando com veneno a tua árvore. Enquanto eu regar minha árvore com veneno, ela vai crescer? Vai ser saudável? Para de murmurar. Chega. Está na hora de dizer, eu creio, porque a mim se apegou com amor, também eu livrarei, pô-lo no alto retiro, porque conhece meu nome. Senhor, tomei uma pancada aqui que eu estou desorientado, olha, minha alma está doidinha para murmurar, mas me dá uma palavra para eu me alegrar em Ti e confiar no Senhor. Deus, a minha alma, as minhas emoções estão doidinhas para reclamar, que me abandonaram, que ninguém está nem aí para mim, que isso, que aquilo, às vezes é até tomando as dores dos outros. É um tal de gente se metendo em coisas que nem é com elas. Eu mesmo sou assim muitas vezes. Eu me dou mais pelos outros que por mim mesmo. Esses dias, irmão, estava eu, pastora, tentando ajudar uma pessoa, tentando ajudar, e a pessoa nem ia para a gente, desprezando. Dali a pouco a pessoa virou e começou a morder a gente. Eu estou falando aqui de sentido figurado, fica tranquilo. Calma. Antes que alguém imagine a cena, a pastora vai dizer que a pessoa... Calma. Aí um monte de gente já começa a pensar, quem é doidinho assim para morder? É perigoso. Aí já vão pensar nos doidinhos. Às vezes não é os doidinhos, quietinhos, às vezes é mais perigoso que os doidinhos. Mas aí a pessoa, aí teve uma hora que a pastora falou para mim, amor, também tem limite, eu sou gente. Me doeu aqui. Aí foi engraçado que assim que a pastora falou, doeu, na sequência a pastora falou, não, mas olha, não sei o que. Aí a pessoa desmontou, eu estou errado. Irmãos, às vezes no ministério você toma cada mordida, porque você está querendo sarar a ferida e você vai pôr um remédio que vai arder. Quem trabalha na área de saúde sabe que é isso aí. Você vai ter que mexer numa ferida que não é legal. E a pessoa trata você como um inimigo dela. Até que ela cai em si e diz, me perdoa, eu que estou errado. Então bora, levanta. Esse é um mês de edificação. A tempestade não é o fim da tua história. Ela para alguns é a cereja do bolo, é o que faltava para mostrar que Deus não te abandonou, porque só Deus poderia fazer você sair dessa tempestade. Começa a ressignificar em fé, não é sobre emoções, ainda que influencie as nossas emoções, obviamente. A nossa fé influencia as nossas emoções ou não, e a falta dela também. O que não pode é a gente viver no inverso. As minhas emoções ditam a minha fé. Não! A minha fé é pela palavra, eu ouvi pela palavra. A minha fé domina sobre as minhas emoções e não o contrário. E eu não estou falando sobre facilidade, eu estou falando sobre convicção.
mesmo quando for difícil, principalmente quando for difícil. Está claro para alguém até aqui, gente? Faz sentido para alguém? Do que está cheio o nosso coração? Do que está cheio? O verso seguinte, parei no 33, né? 34, vamos ao 35. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má faz o que, gente? Tira coisas o quê? Mas, isso é sério, do tesouro de um coração o quê? Mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras serão absolvidos, por elas condenados. Eu falei uma coisa aqui, mas não pode falar, pastor. Não é por mal, mas o seu quer. E Deus fala assim, estou anotando essas palavras inúteis, essa conversa maldita. O que eu já vi de conversa maldita derrubar a gente, mentira, engano. Para com isso, se meter onde Deus não mandou. Ela atrapalha, suga, mina a sua alma. Senhor, eu preciso aprender com a tua palavra. Olha o que diz o tópico, por favor. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Cuidado para não trazer ruínas sobre sua vida, família, trabalho, ministério, por conversas que não glorificam quem, gente? A Deus. Isso Deus não o quê? Edifica, portanto vai o quê? Cair e deixará prejuízo e o que mais, gente? Feridos. Sabe, uma vida de murmuração é sinal de um coração doente. E coração doente precisa de cura, não de compreensão. Aí é um erro que a gente comete. Quando a gente está doente, você quer ver só, quem é que já sentiu febre? E aí o que você quer fazer quando sente febre? Ficar deitado? Bom que já deu para ver que todo mundo aqui gosta de deitar, joia. O que mais? Não é o principal. Porque tem um monte de jeito de ficar deitado. O principal, se aquecer. Você quer ficar deitado descoberto quando está com febre? Então não é ficar deitado. Você quer o quê? Ainda que queira ficar deitado, não está errado não. É que o ponto, a gente quer se aquecer. Mas o que precisa fazer quando está com febre? Baixar a temperatura. Todo mundo quer tomar remédio, ninguém quer tomar banho de água fria. Porque é melhor que o remédio trabalhe lá dentro do que eu aqui fora. Então eu tomo remédio, fico debaixo da coberta, a febre passa e eu largo a coberta. Ou seja, eu arrumei uma alternativa para encarar. A gente foi ficando muito Nutella. A geração raiz lá atrás, que não tinha esses para ser das vidas e outras coisas mais, que eu não estou ganhando nada, né? Os Chile das quantas e tal. Eles não tinham antitérmicos. Era chazinho e banho de água. Gente, com febre, é gostoso tomar banho de água fria? Não vou falar da pastora, senão o bicho pega. Mas já falando, fala pastor tomar banho de água fria. Eu não gosto. Agora da água morninha. Ela é muito linda. É muito coisinha, é linda. Fecha aqui, ó, põe a gelada para dar uma... Ai não, amor. Gente, aquela água gelada gostosa, mas quando está com febre é horrível. Ninguém quer banho de água fria quando a temperatura do corpo está apontando que tem alguma coisa errada. A gente não quer. Então a gente procura algo que nos deixa confortável, mas que piora a situação. Porque quanto mais subir a temperatura é pior, porque aí você corre risco de outros problemas. Então o que eles vão dizer? O médico diz assim, olha, tira esse monte de coberta, dá um banho de água fria, toma um remedinho, mas precisa baixar a... E é o que a gente quer na hora? Não, porque ao mesmo tempo que a gente está queimando, a gente sente frio. Cuidado quando você vive por aquilo que você sente. Quem é guiado pelo que sente vai fazer exatamente o oposto do que deveria. Quem é guiado pela fé vai fazer o que Deus mandou. A febre é uma prova disso, gente. Guiado pelo que sente, vai fazer exatamente o oposto, o que não era para fazer. Vai se auto-sabotar, vai piorar o que está ruim. Mas guiado pela fé vai encarar o desafio. Eu vou encarar isso aqui, nós vamos resolver esse problema. Em nome de Jesus, esse é o mês de resolver problema. Quem quer edificar precisa resolver problema. Precisa colocar a casa em ordem, precisa limpar o terreno, tira a sujeira. Não vamos construir em terreno sujo.
Tira a irregularidade do terreno. O que é isso? Para de ser inconstante, altos e baixos. Para de querer construir olhando para a obra do vizinho. Imagina a pessoa levantando um muro. Como é que vai ficar? Colocando tijolo em cima de tijolo, passa cimento e olhando para a obra do vizinho. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Torto, desalinhado. Tem gente com a vida torta porque vive olhando para a vida alheia. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. O muro da pessoa está torto, ele está reclamando do outro que acha que o cara põe pouco cimento ou muito cimento. E o muro dele está pertinho de cair já, porque ele não olha para a própria obra. Olha para a obra que Deus quer fazer na tua vida. Ela precisa inspirar. Se inspire no que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Mas na hora de construir a tua, foca no que Deus está tratando com você. Foca. Cuidado. Mateus 16. Vem comigo agora. Parte nova para a gente ir para o final. Mateus 16. Versículo 5 diz assim, ó. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua o quê? Pequena a sua fé. Olha Jesus medindo a fé, hein? Pode medir, Jesus mediu, hein? Porque vocês discutem entre si sobre falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino, ideia, influência, mentalidade de gente contaminada. Cuidado, o ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um de quem, gente? Profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que incrível a revelação de Pedro. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei minha igreja, e as forças da morte, ou portas do inferno, na Almeida vai dizer, não a conquistarão. Por favor, olha com muito carinho e sorrindo para quem está do teu lado, diga: as forças do inferno querem tirar de você todas as revelações, promessas, palavras que Deus te deu. É você que não pode deixar o inferno conquistar isso. Quando Jesus disse que desde os dias de João Batista o reino dos céus é tomado com força, é disso que ele está falando. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem tem palavra de Deus aí para construir algo? O que o inferno quer fazer? Rouba do Rogério, arranca do Rogério a promessa sobre o ministério, arranca do Rogério a promessa sobre casamento, arranca do Rogério a promessa sobre saúde, arranca do Rogério a promessa sobre crescimento, liderança, finanças, qualquer coisa. Porque se eu arrancar a palavra, não importa o quanto ele levantar, quanto mais ele levantar, maior vai ser a queda. Gente, quando vão implodir um prédio, eles colocam as bombas lá em cima ou lá embaixo? Onde? Por quê? Porque querem derrubar inteiro. Então o alvo é a base. Para derrubar, o diabo quer derrubar a gente por inteiro, por isso ele vai trabalhar mais na base. Sabe o lugar onde mais você vai ser atacado? Na sua vida emocional e espiritual, nos seus relacionamentos ligados a Deus. Por isso a igreja. O diabo, a gente tem lutas no trabalho e outros lugares, mas é engraçado que as pessoas têm luta no trabalho, na família, na vizinhança, na cidade e no país, e elas querem sair da igreja.
Não, uma sabedoria incrível. Ai, a minha vida, estou com muita pressão porque no trabalho. Ai, porque eu estou com muita pressão, estou ficando doido porque no meu casamento. Ai, estou com muita pressão porque a família, ninguém me entende. Ai, porque o bairro que eu moro. Ai, porque o país, porque o governo, porque não sei o quê. Ai, quer saber, cansei, não dá mais para ir na igreja não, estou precisando de um tempo. E o pastor, ele que vai para terapia. Deus, onde foi que eu errei? Errei, lógico, a gente erra, mas... Ei, as dinamites serão colocadas na base, para derrubar o prédio inteiro, porque se colocar no 18º andar, que diz respeito aos sonhos, mata só os sonhos. Se for no 15º, que diz respeito ao casamento, eu só estou falando, tá? Pastor, hoje o pastor pregou que o 15º andar é o casamento. É só ilustração. Casamento destrói, e eu não estou dizendo que é pouca coisa isso não. Mas o diabo quer derrubar tudo. Então ele vai mexer na estrutura, na base, no alicerce. Se ele não receber palavra, ele nem cresce na fé e nem sustenta a fé que recebeu. Nem cresce e nem sustenta. Por que é tão importante ler a Bíblia todo dia? Por que é tão importante vir ao culto toda semana? Para sustentar e edificar. Porque nós recebemos uma medida agora, que nós fazemos com essa medida? Tem que desenvolver, tem que sustentar, tem que preservar, tem que guardar, tem que proteger. E a base vai ser atacada. Jesus falou: Pedro, que revelação tremenda. Agora, toda revelação que você receber do céu, o inferno vai bombardear. Toda revelação. Quando Deus nos dá uma visão de uma igreja, quando Deus nos dá a visão de um projeto, de uma empresa, de um casamento, de filhos, o diabo vai tentar sabotar isso. Cabe a nós ouvir a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é maior que a tempestade. Diga comigo, a voz de Jesus é mais poderosa que a tempestade. Mas a gente confia, ela precisa ser confiável para a gente. Ela é confiável por si, mas para a gente. Tem gente que diz: pastor, eu confio na voz de Jesus. Então vamos orar, amém. Agora vai na fé. Aí, pastor, mas é difícil. Confia? Não! Quantas vezes a gente diz que confia? Esses dias a irmã veio falar comigo: pastor, ora pela minha filha. Ela vai fazer uma cirurgia na vista, isso, tal, estrabismo, isso. E também tem uma vista aqui que o médico falou que ela perdeu e não vai ter como recuperar e tal. Quando eu fui orar, Deus falou comigo: eu opero antes do médico. Orei. E veio no meu coração, falei: Deus opera antes do médico. Aí voltou, falou: pastor, então. Quando chegou lá, não sei o que, tal. E aí não fez a cirurgia, mas olha aqui, pastor. O olhinho dela nunca andou. Ficou só bem parado. Está andando. Aí eu falei: agora fica firme na fé, porque quando eu orei por ela, porque a mãe veio pedir oração só pela cirurgia do estrabismo, e tipo assim, a visão não tem jeito mesmo, tá? Mas só de fazer a cirurgia e ser bem sucedido, mas Deus falou: não, eu opero. E eu orei, falei: Jesus, eu vou ver a cura dessa menina. E aí, quarta passada, a mãe veio compartilhar comigo o testemunho que ela foi curada do estrabismo. Eu falei: mas quem começou a boa obra é fiel para completar. Segura firme, porque além de curar do estrabismo, Jesus restitui a visão. Ele dá vista ao cego. Toda palavra que Deus nos deu, o diabo vai tentar roubar. Quem está entendendo isso? Então anota o que Deus está te dando esses dias e edifica em fé. Mais uma semana nós vamos ler Mateus do 5 ao 7. Pastor, de novo, vai ficar craque nisso. Pastor, eu não aguento mais. Graças a Deus, você está numa igreja que te dá Bíblia. Porque coisa para dar entretenimento, irmãos, aqui não é parque de diversões, programa de auditório, igreja, essência, estrutura, tutano. Aí vem a tempestade, você está firme e forte. Aí os outros falam: mas como que você consegue? Fala: porque eu fui bem alimentado, porque eu estou focado na palavra que eu recebi do meu Deus. Quem está entendendo? A gente não está imune ao medo, a gente sente. A gente não está imune à insegurança, a gente sente. A gente não está imune à sensação de desânimo. Você acha que eu não desanimo? Que eu não sinto desânimo? Gente, tem dia que a opressão que eu sinto é tão grande, que parece que eu estou travado. Eu falo: meu Deus, eu preciso levantar, eu não consigo levantar. Alguém já passou por isso? Parece que tem uma força, um peso. E eu falo: eu vou em nome de Jesus, e decido e levanto e vou. São guerras espirituais que a gente trava, e não dizem respeito apenas a nós, dizem respeito àqueles pelos quais nós estamos lutando.
Alguém já disse que uma das piores coisas é você falar mal de alguém que está orando por você, lutando por você. É você estar atacando, ferindo quem está lutando por você. Cuidado para não cair nessa. Não divida a força, some. Some de somar, não é de sumir. Que alguém fala, recebi, eu fui buscando uma palavra, Deus mandou eu sumir. Some, irmão. É hora de aumentar a intensidade, é hora de segurar firme na rocha, é hora de não ter medo. Olha a pergunta de Jesus: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem Elias, João Batista e tal. E vocês? Todo mundo fica com medo de falar alguma coisa, vai que eu falo bobagem. Sabe, gente, nunca mudou. Jesus perguntou quantos discípulos ele tinha? 12. Tinha 72, quando dá a palavra dura, 60 vão embora. Continua assim, tá? A média é a mesma. O pessoal gosta de palavra lero-lero. Palavra firme, um monte de gente não quer não. Foram embora, joia. Mas dos 12, quantos responderam? A irmã Elisângela. Sabe, imagina Jesus pregando e falando, quem eu sou? Aí o Rogerinho aqui na primeira fileira, Cristiano Ronaldo, ele não é. O outro lá no fundo, não vou falar não, vai que eu erro. Sabe aquela história do, que burro, o Chaves, dá 0 para ele. A quinta série não sai da gente, a gente fica com medo de ser reprovado. Mas o Pedro é o cara que fala, posso até errar, mas eu vou falar. Posso até errar, mas eu vou aprender. Aprenda com Jesus. Aprenda. Quando ele fala, tu és o Cristo, Jesus fala assim, tem obra para ser edificada, para quem tem revelação da minha palavra. Alguém está recebendo a palavra revelada hoje aqui? Então tem obra para ser edificada na tua vida, e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa obra. Vão tentar roubar essa semente, mas não deixa. Não entrega. Não entrega. Verso 19, para eu falar o tópico, por favor. Eu lhe darei as chaves do reino dos... Quem fica firme na palavra que recebeu de Deus, tem chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado. Por quê? Porque eu recebi a palavra do céu. E o que desligar na terra será desligado. Porque Deus falou, fecha essa e abre essa. Um novo ciclo está se abrindo para a gente. Segura essa palavra, põe o tópico por favor, presta atenção nisso aqui, gente. O que está aumentando em sua vida? Fé? Medo? Murmuração? Negatividade? Críticas? Tem gente que o que aumenta é só isso. Crítica, murmuração, medo. Mas tem gente que é fé, confiança. Vigie sobre o que e quem você ouve. Porque o que é ligado na terra e no céu está ligado a quem você ouve. Quem ouve a palavra de Jesus recebe chaves do reino, liga no céu, liga na terra. Quem ouve o diabo liga no inferno. Vigie sobre o que e quem você ouve. Ouça mais pela palavra. Só mais um texto hoje para a gente poder orar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, tá? Eu não cheguei na parte que eu queria da tempestade, mas tá bom. Semana que vem tem mais, se Jesus não voltar. Se voltar, aí o Ozelim que está afiado, ele prega. Prega-lhe. Amém. Ainda bem. Tá vendo? Aí a Carla já abandonou o marido. Mulher. Eu falo, irmão, mulher é uma bênção, viu? Já abandonou o marido. Pode a mulher abandonar o marido, gente? Então fique com ele, Carla. Vocês estão de acordo com a Carla ficar com o Ozelim? Sim ou não? Vocês não querem que ela fique com o marido dela? Lê, o negócio está feio para o seu lado, até a Silmar entendeu. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, diz assim, presta atenção nisso aqui, que isso aqui chama muito, mas muito a minha atenção, muito. Irmãos, não podemos deixar de dar o quê? Graças a Deus por
vocês. Isso aqui Paulo escrevendo à igreja que está na Tessalônica, uma carta dizendo: nós estamos agradecendo muito a Deus pela igreja formada aí, tá? Pois sua o quê? Não é a conversinha fiada? Pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem o quê? Crescido. Quando a fé desenvolve, o amor aumenta. Quando a fé atrofia, o amor morre. Diga comigo: quando a fé desenvolve, o amor pelo próximo aumenta. Quando a fé atrofia, o amor pelo próximo morre. Quer saber onde tem gente egoísta e onde tem gente altruísta? Onde a fé cresce, a generosidade, o amor ao próximo. Porque cristianismo, gente, aí eu bato naquilo que eu bato sempre, e já vi gente torcer o nariz e ficar revoltado. Cristianismo não é sobre o que recebemos, é sobre o que fazemos com aquilo que recebemos. Eu recebi a salvação em Cristo Jesus, agora eu tenho fé, eu preciso compartilhar com alguém, eu preciso ajudar alguém a ser salvo. Isso é fé desenvolvendo, faz eu amar o meu próximo e querer salvá-lo. Egoísmo: fui salvo, agora estou de boa. E você não vai ajudar ninguém não. Meu jeito, trabalho a semana inteira, sofá. Meu ministério é o sofá. Mas as pessoas estão... Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Tem nada com ele. Ainda quer citar a Bíblia. Para viver apóstata na fé, frio na fé, indiferente. Paulo escreve falando sobre uma fé que está em desenvolvimento. Põe o tópico para mim, porque ele é autoexplicativo. Não tem fé, não tem vida estagnada para quem está na fé. A fé se opõe à estagnação. É impossível você dizer para mim que está na fé e está do mesmo tamanho. Impossível, é o que a Bíblia diz. Cada um recebeu uma medida de fé. Quem lembra que a gente viu isso lá em Romanos? Quem lembra que a gente também viu em Romanos que a fé vem pelo ouvir pela palavra? Então ela aumenta, cresce, quanto mais eu ouço pela palavra. E agora Paulo está dizendo que a fé desenvolve. E quando ela desenvolve, aumenta o amor uns pelos... Então quando a gente se importa em ajudar alguém, não é em falar mal da vida dos outros, não é em querer adaptar, ajudar biblicamente. Quando a gente se importa em ganhar almas para Jesus, em estender a mão, em perdoar, em interceder, a gente está crescendo ou diminuindo na fé? Gente que só reclama porque está declinando na fé. Gente que está crescendo na fé está olhando dizendo assim: como é que eu posso ganhar mais uma pessoa? Vou trazer mais um aqui, hein? Eu vou buscar mais um ali. Eu vou mandar uma mensagem para um familiar meu. Eu vou ligar para o outro. Eu vou mandar uma oração para o outro. Eu vou lutar. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Está desenvolvendo em fé. É assim que a gente cresce como igreja. Se a nossa fé desenvolve, naturalmente falando, a gente vai querer trazer mais gente para Jesus. A fé se opõe à estagnação, ela precisa estar em desenvolvimento. É hora de movimento de fé para grandes obras firmadas e seguras no meio das tempestades. Eu não cheguei nessa parte ainda, domingo que vem eu chego. No meio das tempestades da vida, Jesus vem andando sobre as águas tranquilo, porque a fé dele está plenamente desenvolvida. Que em nome de Jesus, eu e você, olhando para Ele, não venhamos deixar o inferno roubar a nossa fé, roubar as revelações que Deus nos deu, mas venhamos resistir forte, porque a nossa fé vai nos levar a vencer cada tempestade, cada desafio, cada guerra da vida, e no final, vamos acessar o reino dos céus com muito mais gente que vamos ganhar, glorificando e honrando o nome de Jesus. Só quem crê diz... Pode aplaudir ao Senhor Jesus, Ele é digno de toda honra e toda glória.